diz que aonde há o Espírito Santo, há o mover de Deus. E este mover de Deus é um mover extraordinário. É um mover que o mundo espiritual reconhece e o mundo espiritual se prostra. Porque a Bíblia diz que Deus deu um nome e sobrenome, a qual o nome de Jesus se prostram os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E o povo de Deus está aqui e todos nós somos vencedores. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, nos seus versos 46 e 52. Marcos capítulo 10, nos seus versos 46 e 52. Vai intercedendo no coração de Deus, vai intercedendo na sua alma, pedindo a Deus que não saia vazio. Amém? Diga para o seu irmão: eu não quero sair vazio neste lugar. Glória a Deus. E eu quero que nessa tarde seja profético na sua vida, seja profético na vida da sua família, seja profético no seu trabalho, seja profético no todo o cotidiano que você passa. E eu quero que nessa tarde saia convicto, alimentado pela palavra de Deus. Saia pela porta dizendo: valeu a pena eu estar na presença de Deus. E a todos que vão acompanhar pelo vídeo, que Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Marcos capítulo 10, nos seus versos 46 a 52. Assim diz a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó, os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto a caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Versículo 51 a 52. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, eu tenho vista. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Fecha os teus olhos. Eterno Deus, Pai Santo, Senhor, que nesta tarde maravilhosa, Pai, a partir da ministração de louvor, Senhor, até a ministração da sua palavra, o Senhor acompanha esta mensagem em nossos corações. Acompanhe essa mensagem a quem está ouvindo nesta tarde. Acompanhe esta mensagem a quem vai assistir, Senhor. Acompanhe esta mensagem a quem vai chegar, Pai. Se existir alguma coisa impedidora, Pai, seja quebrado no nome de Jesus. Porque a tua palavra, Senhor, porque o teu nome, Pai, porque a tua autoridade está acima das autoridades humana. O Pai Santo, o céu governa a terra, o céu governa nos corações dos homens, Senhor, o céu governa o universo e tu estás assentado no trono, Senhor, e sublime, Senhor, Pai da glória. E eu quero agradecer, Senhor Pai, pela tua presença neste lugar. Permissão pelo pastor
a igreja pode tomar assento, louvando a Deus, intercedendo que a palavra chegue aos nossos corações, pedindo um som de acompanhamento, por favor. Esta história é sabida, esta história já lemos várias vezes, porque uma parábola não cita o nome. Esta história aconteceu na cidade de Jericó. A Bíblia diz que Jesus estava a passar a Jerusalém, mas antes dele chegar a Jerusalém, ele passou pela cidade de Jericó. E ele pregava o evangelho, anunciava a palavra de Deus, curava os enfermos, libertava os endemoniados e dava esperança a quem não tinha. Amém? Então Jesus passa na cidade de Jericó, mas uma coisa acontece na cidade de Jericó. A Bíblia conta que havia um cego de nome Bartimeu. Bartimeu quer dizer o filho de Timeu. E este cego, aliás, nem tinha nome, mas a Bíblia diz que era filho de Timeu. E a Bíblia diz que Jesus passava lá com as multidões. Jesus ia descendo para Jericó. Jesus ia caminhando para Jericó. E acontece um cenário maravilhoso. A Bíblia diz que quando ele passava pelo Jericó, assentado à beira estava um cego. E ele esperava. Mas nós sabemos o que é cego. Um cego é desprovido de fazer alguma coisa na sociedade. Um cego não pode ser médico. Um cego não pode ser advogado. Um cego não pode ser eletricista. Um cego não pode ser contabilista. Um cego não pode ser nada nessa sociedade, a não ser sentar, pedir e mendigar. Um cego está desprovido de fazer qualquer coisa. A única coisa que ele pode fazer é sentar e esperar o que vai ser dado das pessoas. É igual o cego que passa na nossa cidade. Nós vimos vários cegos a cada manhã passando e mendigando. E a palavra de Deus, assentado à beira, mendigava. E este cego Bartimeu, uma coisa aconteceu. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego, pelo meu entender, ele já havia escutado que há um homem que quando passa na sua casa, o vento se acalma. Ele talvez já ouviu falar que há um homem que quando passa numa cidade, os mortos ressuscitam. Eu quero acreditar que o cego Bartimeu já ouviu que não. Esse homem, quando chega na sua festa, ele transforma água em vinho. Ali ninguém fica a chorar, mas ali todo mundo fica a rir. É assim, meu querido irmão, quando você recebe a Jesus Cristo, você recebe alegria, você recebe a libertação. Você não é preso pelo pecado, você não é preso pelo sistema mundano, nem o sistema satânico, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e isto o reino do mal dói, Satanás lhe dói quando vê uma alma a pregar evangelho, a orar, a evangelizar, a dar, a fazer obra. Ele fica perturbado. Como é possível? Eu, Satanás, um espírito, que eu tenho um poder, e um mero homem consegue me expulsar desta cidade ou deste corpo? É um desafio, meu querido irmão. E o cego estava lá ouvindo Jesus passar, ouvindo, e as pessoas diziam: não, hoje na cidade de Jericó está a passar aquele esperado, é Jesus de Nazaré. Você sabe Jesus de Nazaré o que passa? Muito testemunhava, mas esse Jesus o que faz? Outro dizia: não, esse Jesus faz coisas
maravilhosa, e a multidão o seguia. E cego Bartimeu, eu quero acreditar, disse: não, agora é minha vez de eu ter com Jesus. O cego Bartimeu começou a clamar. A Bíblia diz que, ouvindo que Jesus de Nazaré estava a passar, ele começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu querido irmão, uma coisa que Jesus estava a passar era Jesus de Nazaré, mas o cego Bartimeu faz uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi. Em apuro, meu querido irmão, como você chama Jesus? Quando estás atribulado, quando estás em situações, quando não tem mais caminho para sair, o cego Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. E muitos diziam: estás a fazer barulho, você não pode falar aqui. Amado irmão, os que repreendiam conheciam que ele era cego. Eu comecei a meditar: como? Não seriam eles a carregar para até a Jesus? Disse: não. Ele, amado irmão, não calhava. Começaram a lhe dizer: estás a fazer barulho, você não pode orar mais, você não pode clamar, não incomode. Se fosse um sistema governamental, seria assim: Bartimeu, estás a quebrar protocolo governamental, que para você falar com Jesus, você precisa fazer uma carta de petição, que para você falar com Jesus, precisa fazer requerimento. Mas, meu querido irmão, a notícia que eu te trago aqui: Bartimeu não precisou de carta de recomendação, não precisou a lei de instituto, não precisou a Constituição da República. Bartimeu precisou olhar para si e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não aguento mais esta vida que eu estou a passar pelo caminho. Você entendeu que Bartimeu estava a dizer? Quantas humilhações que Bartimeu estava a passar, quantas moedas era lançado. Ele não podia comer hambúrguer, não podia comer frango, ele só podia comer o que era resto. Mas ele disse: Jesus, filho de Davi. Aleluia. Até quando eu vou sofrer nesta beira de caminho? Até quando? O Bartimeu soube o código chamar a Deus. E a Bíblia diz, meu querido irmão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia a mim. E muitos o repreendiam: estás a fazer barulho. Muitos, e ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. São muitos que te conhecem, meu querido irmão. Se calhar a tua família não te valoriza, se calhar a tua igreja não te olha como mulher, como homem de Deus, se calhar onde trabalha você é um mero funcionário, se calhar na rua ninguém te saúda, mas há um homem cujo estende seu braço chama-se Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi, o rei dos reis, o dono da glória, o dono do universo. Ele fez você corpo, alma e espírito. Aleluia. Jesus, filho de Davi. Quantas situações temos passado, quantas situações tens passado, quantas tribulações tens enfrentado, quantos ódios deixando Satanás no lugar que você devia receber abraço, as pessoas viram costa para você, no lugar que era para receber o toque, ninguém mais, mas há alguém cujo ele estendeu os braços na cruz, e ele está a dizer: se estás cansado, se estás oprimido, venha a mim e eu te aliviarei. Aleluia. Oh Jesus, filho de Davi, que nesta tarde profética seja tocado aos nossos corações e a todos que estão a ouvir nesta casa e a todos que vão acompanhar. A Bíblia diz que o repreendia.
Você só pode continuar assim. A gente está feliz quando estás embaixo. A gente está feliz quando você não representa nada nesta sociedade. A gente fica feliz quando você não ora, não jejua, não lê a palavra. É mentira de Satanás. Você tem valor. Você é algo de Deus. Não olha para as mentiras. Não olha para as tribulações. Não olha para as acusações. Olha a cruz de Jesus. Porque somente Ele é que te olhou no caminho quando eras cego. Aleluia. No versículo 49 diz uma coisa maravilhosa. E Jesus parando e disse: chame ele. Aleluia. Porque o clamor desse Bartimeu, esse cego, há uma coisa estranha que está a acontecer. Chame por Jesus Cristo. Jesus Cristo começou a ouvir o clamor de Bartimeu, porque uma coisa, uns diziam, ele é o profeta, outros diziam, ele é Elias, outros diziam, ele é alguém que ressuscitou, mas o cego Bartimeu disse: não, para mim esta pessoa que está a passar, ele é Jesus, filho de Davi. Se é filho de Davi, então ele é herdeiro do trono da casa de Davi, o rei dos reis. Jesus se incomodou com isso. Jesus se mexeu com esta oração. Disse: não, chame ele. Chame ele. Chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo. Aleluia. Tem bom ânimo. Levanta-te que ele te chama. Aleluia. Quando a tempestade sopra, quando as montanhas te cercam, quando a tribulação bate na sua porta, quando a fraqueza invade a sua alma, alguém está atento para te ouvir. Alguém está atento para te... Chame ele vir aqui. A Bíblia diz que, lançando a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai ter que nos tocar nesta tarde. A Bíblia diz que o Deus desse século, cegou entendimentos de muitos. Muitos têm olho, mas não vê. Muitos têm status, mas não ouvem. Muitos têm posições, mas não conseguem, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Mas Jesus fala uma coisa: eu sou o colírio dos teus olhos. Eu sou a visão para os teus olhos. Como o salmista diz que lâmpada para os teus pés é a tua palavra. E ele lançou a capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja. Aleluia. Coisas maravilhosas têm que acontecer nas nossas vidas. A Bíblia diz que quando Jesus chama o cego se levanta. E diz que, lançando de si a capa, foi ter com ele. Há coisas que na vida devemos deixar para trás. Preso pelo passado, preso pela história familiar, preso pelas situações que acontecem na sua vida, há momento que tem que fazer assim: já chega. Eu recebi Jesus, já chega. Há momento em que você tem que se levantar e dizer: não, esta história não pode me seguir, essa situação não pode me seguir. De todas as vezes que eu tento levantar na presença de Deus, essa situação me afunda. Olha, chega. O cego Bartimeu levou a capa. A Bíblia diz que ele pegou a capa, lançou e foi ter com Jesus.
A Bíblia diz que quando ela chama, o cego começou a ir na rua, eu vou para lá. Essa voz está a sair desse lado. Jesus está a te chamar. E ele disse, não, eu vou para lá. A minha oração foi ouvida. Jesus, filho de Davi, me ouviu. Muita gente tem passado neste caminho. Quando eu grito, quando eu peço, quando eu sinto necessidade, mas ninguém me ouve. Até que enfim alguém me ouviu. Chame ele. E ele foi levado para a presença de Jesus. A Bíblia diz que o mestre lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Aleluia. Eu acho que se Jesus aparecer me fazer essa pergunta, aquele carro que está ali na Toyota seria meu. É uma verdade. Aquele iate que está lá no Wimby seria meu. Mas Jesus faz uma pergunta muito maravilhosa: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu disse: não, agora é minha vez de eu me vingar de todas as coisas. Não foi no coração do cego. Ele disse: mestre, há quanto tempo eu estou no beira do caminho? Eu quero apenas ver. Eu quero te ver. Quem é esta pessoa que está me chamando? O cego Bartimeu disse: eu quero te ver. Ele pediu para ver Jesus. Quem é esse filho de Davi que tanto fala nessa cidade, que tanto fala neste Jerusalém? A Bíblia diz que ele pediu a visão. E a Bíblia diz que Jesus disse: uau, esse poderia ter pedido muita coisa. Poderia ter pedido: eu quero vingança para os meus inimigos, eu quero ser rico, eu quero ser sustentado, eu quero emprego. Não, coisas secundárias, meu jovem. Ele disse: eu quero ver a tua glória. Aleluia. Você vai se surpreender a resposta de Jesus. O cego poderia ter pedido, ele tinha carta branca, qualquer coisa. Se ele dissesse: Senhor, me mostre o Júpiter, me mostre Mercúrio, Deus ia mostrar. Mas o cego disse: não. Jesus, filho de Davi, eu preciso de ver esse Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus. Às vezes fazemos petições com coisas que nos atrasam a vida espiritual. Às vezes erramos o alvo em pedirmos. Às vezes erramos o alvo quando dobramos o joelho. Estamos a correr, a competir com o sistema mundano. Porque o ímpio prospera e eu estou na pobreza. Porque o ímpio tem saúde e eu tenho doença. Ei, crente, peça a glória de Deus, peça a presença de Deus. E quando a presença de Deus está na tua vida, aonde você andar, Deus também vai andar. Aonde você sentar, Deus vai sentar. Aonde você parar, Deus vai parar. Aonde você girar, Deus vai girar. A presença de Deus. Sabe quando Deus chama Abraão aos 70 e tal anos? Deus disse assim: Abraão, ser perfeito, ande em minha presença e ser perfeito. E eu perguntei a Deus, um velho de 70 anos, o que esperava de perfeição? Quando se chega na velhice, são turbulências, a impaciência, zangas daqui, zangas acolá, muita coisa acontece. Mas Deus não olha a velhice. Ele disse para Abraão: ande em minha presença e ser perfeito. Eu profetizo nesta tarde, saiba o que pedir na presença de Deus. Peça o Espírito Santo, peça a presença de Deus. Moisés entendeu isso. Quando o povo de Israel pecou, Moisés disse assim: se a tua presença não for conosco, então não nos faça subir aqui. Porque a vida cristã não faz sentido se não ter a presença
presença de Jesus. A vida cristã não terá sentido se não ter a palavra de Deus na minha vida. A vida cristã não vai fazer sentido se eu não dobrar o joelho, orar a Deus Altíssimo. A vida cristã é além daquilo que nós imaginamos. Asaf foi ter com Deus. O meu vizinho está a prosperar. O meu vizinho tem muita coisa. O meu vizinho está exaltado. Mas Deus apareceu para Asaf e disse: Asaf, está a disparar algo errado. Está a disparar coisas que... Olha, a Bíblia diz que nunca vi um justo a mendigar. A palavra de Deus diz assim: buscai o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas. Se eu sou filho de Deus e busco o reino de Deus, é lógico que as bênçãos têm que descer na minha vida, a bondade de Deus na minha vida, a graça de Deus na minha vida, a riqueza de Deus na minha vida, porque nós somos herdeiros com Cristo Jesus. Aonde Jesus sentar, as coisas também vão me pertencer. Olha, pensai as coisas do alto, deixe as coisas terrenas, pense nas coisas do alto, porque as coisas terrenas perecem. E por isso Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar e eu venho buscar. Quando a trombeta tocar, eu e você vou te levar na glória do meu Pai. Aleluia. O diabo engana, o sistema engana. Agora está na moda. Muitos jovens estão aí no curandeiro procurando cobras. Cobras que comem dinheiro, cobras que cospem dinheiro, cobras que até se exibem. Nhoca, cobra, que passa aí engolir dinheiro, magias. Mas é um fim trágico. A Bíblia diz que Jesus disse uma coisa maravilhosa: a tua fé. Jesus não disse: estás curado. Não. Jesus disse: não, hoje você vai ser rico. Não. Jesus disse: a tua fé te salvou. Quando Jesus declara que a tua fé te salvou, a visão tinha que obedecer, a cegueira tinha que sair, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido, veio buscar-me, veio me lavar, veio me regenerar, veio me levantar. Não veio para me dar bênção só, mas Ele veio para me salvar. A cruz de Jesus, com seu sangue na cruz, com a sua glória, a gente chega aos pés de Jesus e diga: Senhor, eu esse fardo não aguento mais. Jesus disse: calma, o meu fardo é leve. Aleluia. A tua fé te salvou. E existem algumas qualidades no cego Bartimeu. Uma das primeiras qualidades, expectativa. Nós perdemos a expectativa na presença de Deus. Mas o cego Bartimeu, desde que ele ouviu a história de Jesus Cristo, e ele disse: não, hoje vou gritar até a minha garganta queimar. Expectativa, porque a palavra de Deus diz: olha, a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera manifestar. Um cristão não paga para ver, não. Um cristão vê as coisas acontecer, porque ele tem certeza que o Deus dele não é Deus morto, não. É um Deus vivo. O nosso Deus não procuramos nos cemitérios, nas montanhas, nas árvores, nem nada. O nosso Deus nós procuramos na Bíblia, e Ele fala conosco, e Ele é um Deus vivo, e por isso nós temos a certeza da nossa expectativa. E o cego Bartimeu tinha expectativa. A segunda coisa, eu caminhando para o fim, coragem. Coragem, meu querido jovem. Coragem, cristão. Neste mundo precisa de coragem. Coragem para enfrentar tudo. Nem todas as vezes vamos ter palma. Coragem.
Cala, cego Bartimeu, você não é nada aqui em Jericó, você senta aí e recebe migalha. Ele disse: não, enquanto Jesus for aquele Jesus filho de Davi, eu vou clamar a ele. Coragem. Tenha coragem de enfrentar situações familiares. Tenha coragem de enfrentar o pecado na sua vida. Tenha coragem de enfrentar aquilo que não é bom para ti. Igreja, coragem. Sem coragem não vamos enfrentar nada. Precisamos de coragem. O cego de Bartimeu disse assim: coragem. E a Bíblia em Apocalipse 28 diz assim: quanto aos tímidos, não herderão o reino. Cristão tímido não pertence ao reino de Deus. Tímidos, coragem. Ei, crente, pastor Daniel, coragem na obra de Deus. Está ouvindo, mamita? Coragem. Tem que haver coragem. Coragem de ser cristão, coragem de testemunhar a palavra, coragem de pregar, coragem de orar, coragem de jejuar, coragem de enfrentar as dificuldades. Aleluia. Oh, glória. E outra coisa que o Bartimeu fez maravilhosa é, além da coragem, a disposição. Disposição de renunciar tudo. Levou a capa que ele se envolvia, talvez aquela capa pedia dinheiro com ele. Chega, isso não dá mais na minha vida. Tem gente que tem Jesus, tem a Bíblia, vem na igreja, mas não tem disposição, não renunciam, não lançam a velha capa, e ainda continua com o sistema mundano, ainda continua no sistema de temor. Está na família, aqui é família, vamos lá adorar aquele Deus da montanha. Não, meu querido, não, minha querida. Disposição aqui, jogou fora a capa. A vida tem que ser transformadora, porque Cristo transforma a vida. Cristo leva um drogado, um bêbado, sacou da vida e traz lá à tona. Disposição. E levantou. E três coisas acontecem. Bartimeu era cego, era mendigo e assentava-se à beira do caminho. Escuta bem, meu querido irmão. Era cego, mendigo e sentava no caminho. E Jesus faz uma coisa maravilhosa aqui. E Jesus, quando chama, ele dá de volta três coisas: levanta-te, tem bom ânimo, e ele te chama. Jesus te chama, te dá ânimo e te salva e te cura. E você continua a caminhar. Ei, Bartimeu. Ei, Bartimeu. Hoje podemos ser desprovidos da vista, mas a vista espiritual, das situações da sua vida familiar, as perseguições que não se entende. Até você se pergunta, mas isso aqui é uma coisa para eu ser perseguido? São coisas que acontecem. Aleluia. Oh, Jesus, filho de Davi. Glória a Deus. E eu quero que nessa tarde, não saia vazio. Olhe para Jesus Cristo. O cego Bartimeu estava desprovido da vida social, mas quando ele se encontrou com Jesus, uma coisa acontece maravilhosa. Ele vê e ele continua a seguir Jesus.
Ele continua a pregar o Evangelho. A Bíblia já não fala mais o que aconteceu, mas a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Não sentou mais em Jericó, não ficou mais acomodado. O que nos mata ultimamente é acomodação. Eu não posso sair daqui, eu não posso deixar isso. Ei, cego Bartimeu renunciou à cidade de Jericó. Jericó era uma cidade estratégica de comércio, economia e finança. Ele cada dia talvez que pedia lançava $1, reais, meticais. Mas quando ele viu, disse: não, este ambiente aqui não é para mim. O que me fizeram esses homens não é. Ele renunciou à cidade. Aleluia. Deus tem o melhor para mim. Aleluia.